Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 8, a lei da aliança. Antes de iniciar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, buscando mais uma vez comunhão, intimidade contigo, ó Deus Criador e mantenedor do universo. Nós somos teus. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo prometido por Jesus. Ao abrirmos a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. A lei da aliança. Queridos, esta semana nós vamos estudar sobre aquilo que Satanás mais odeia na Bíblia. Existe uma parte na Bíblia que Satanás odeia mais do que qualquer outra parte. Queridos, a única parte da Bíblia que foi escrita diretamente pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos, a santa lei de Deus, isto é o que Satanás mais odeia. E ele tem tido sucesso. Ele tem tido sucesso em colocar este ódio no coração de membros e de pastores que pregam contra a lei de Deus, que pregam sobre a abolição da lei de Deus, que não é necessário obedecer a Deus. Eles argumentam de que é tudo graça, tudo é graça, como se a graça pudesse existir sem a lei. Queridos, graça e lei, elas estão juntas. Se não existir lei, não existe pecado. Se não existir o pecado, para que seria necessário a graça? Por isso, queridos, a graça é valorizada. A graça, ela se destaca em face da existência do pecado, dos pecadores, que transgrediram a lei de Deus. A graça vem para salvar do pecado, mas não dando licença para a desobediência. Esta semana nós vamos estudar sobre a lei da aliança de Deus. O verso áureo diz: portanto, saibam que o Senhor seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deuteronômio 7, verso 9. Uma das frases mais importantes do Salmo 23, que todos amam o Salmo 23, uma das frases mais importantes do Salmo 23 está no verso 3. Salmo 23, verso 3. Onde diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que significa guiar-nos? O que significa nos guiar pelas veredas da justiça? Quais são as seguras veredas da justiça? Um outro escritor dos Salmos responde a esta pergunta com um pedido de oração. Ele disse: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Salmo 119, verso 35. Portanto, as veredas da justiça pelas quais Deus nos conduz são as veredas dos teus mandamentos, diz Deus. Todos os teus mandamentos são justos, diz Salmo 119, verso 172. A lei de Deus é um caminho seguro, firme, através do qual nós podemos seguir em direção ao céu. Queridos, a lei de Deus foi nos dada não para nos salvar. O Salvador é Jesus, é a graça do nosso Senhor Jesus, mas a lei de Deus é um muro de proteção contra o inimigo. Porque vivemos na graça, mas vivemos na obediência ao nosso Deus que nos salvou. A lei de Deus é um caminho seguro e firme através deste perigoso pântano da existência humana. Que você fale aquilo que o salmista falou. Ó, quanto amo a tua lei. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Aleluia. Na parte de domingo, a eleição de Israel. Israel foi escolhido. Deus poderia ter escolhido qualquer outra nação. Por que Deus escolheu exatamente Israel? Porque Deus fez de Israel uma nação especial, reino de sacerdotes.
queridos, não foi por merecimento de Israel. Não foi porque Israel fosse em número maior do que outras nações. Não foi porque eles fossem mais inteligentes. Por que Deus escolheu? É o mistério do amor de Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Deuteronômio capítulo 7 e o verso 7. Aqui nós lemos: O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Queridos, é o mistério do amor de Deus. Ele escolheu a descendência de Abraão. A tradição judaica ensina que Deus fez aliança com Israel somente porque as outras nações rejeitaram. Não, queridos. Deus não escolheu Israel porque as outras nações rejeitaram a eleição divina. Deus escolheu os filhos de Israel, eles não tinham méritos em si mesmos, que os tornasse dignos do amor de Deus e da escolha deles como povo de Deus. Eles eram poucos em números e como um grupo de tribos escravizadas, eles eram fracos sob o ponto de vista político e militar. Além disso, em termos de cultura e religião, eles eram uma mistura, irrelevantes e sem muita influência. Portanto, a causa fundamental para a eleição e escolha de Israel foi o mistério do amor e da graça de Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler em Êxodo capítulo 19 e o verso 6. Êxodo capítulo 19 e o verso 6. Aqui nós lemos: E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Deus tinha que ter um povo na terra para ser o seu representante, o pregador do Evangelho, aqueles que exaltariam a lei de Deus, aqueles que chamariam a atenção do mundo todo para o Deus Criador dos céus e da terra. Por isso Deus escolheu a descendência de Abraão. Vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo, um povo diferente. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Nós lemos também em Isaías capítulo 56 e o verso 7. Isaías capítulo 56 e o verso 7. Veja o que Deus diz. Aqui lemos: Também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O plano de Deus não era salvar somente Israel. Não, queridos. O plano da salvação é para todos os povos, todas as pessoas. Mas Deus tinha que ter um povo missionário, um povo que fosse a célula hospedeira do Espírito Santo, um povo que fosse possuído pelo Espírito Santo e fossem o rosto de Deus para a humanidade, fossem a boca de Deus, a voz de Deus falando do Evangelho eterno para o povo, para as nações da terra. Por isso, o plano de Deus mencionado aqui em Isaías 56, verso 7, é que a casa de Deus seria chamada a casa de oração para todos os povos. Nada de exclusivismo. Vamos ler também Hebreus capítulo 2, verso 9. Hebreus capítulo 2 e o verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Como Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos? Ora, queridos, nós seres humanos, nós fomos criados um pouco menor do que os anjos. Por isso, quando Jesus Cristo assumiu a forma humana, nasceu como um de nós, como homem, se tornou carne, como diz lá em João capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele aqui estava na posição de um homem. Ele não veio para viver como Deus na terra. Ele veio para viver como um de nós, como um homem, mas em submissão, em obediência ao Pai. Neste estado de humilhação de Jesus Cristo, na sua encarnação, vivendo na terra, ele era menor do que os anjos.
Por isso, este verso aqui de Hebreus capítulo 2, verso 9 diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Mas, queridos, depois que ele morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu, ele voltou a usar os seus poderes divinos. Ele nunca perdeu os poderes divinos, mas ele não usava os poderes divinos dele. Vivia como homem na dependência do Pai. Mas após a ressurreição, glorificado, Jesus Cristo voltou a usar os seus poderes divinos, porque ele é Deus, sempre foi Deus. Agora ele não é um pouco menor do que os anjos. Agora ele é o Deus. Foi ele quem criou todos os anjos. Por isso, queridos, você e eu, resgatados por Jesus Cristo, hoje nós somos um pouco menor do que os anjos, mas no novo céu e na nova terra, nós vamos ocupar uma posição superior à dos anjos, porque nós somos irmãos do Criador dos céus e da terra. E aqui diz, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Por quem Jesus Cristo provou a morte? Por todos. Nenhum exclusivismo, mas a graça de Deus, ela se abre para todos os seres humanos e para todos os povos. Como cristãos que amamos a Jesus, entendemos que somos o Israel moderno. Existiu o Israel do Antigo Testamento que falhou no cumprimento da missão de Deus. Foram eleitos, mas falharam no cumprimento da missão. Existe o Israel espiritual do Novo Testamento, que não pode falhar. Entendemos que nós, como cristãos que amamos a Jesus, fazemos parte deste Israel espiritual, chamados pelo Senhor, não para sermos os únicos redimidos, mas para proclamar ao mundo a mensagem de redenção no contexto das 3 mensagens angélicas. Em resumo, acreditamos que temos algo a dizer que ninguém mais está dizendo. Essa também era fundamentalmente a situação com o antigo Israel. O objetivo da eleição de Israel não era transformar a nação hebraica em algum clube exclusivo que acumulasse a promessa de salvação e redenção somente para si. Ao contrário, se cremos que Cristo morreu por toda a humanidade, conforme diz Hebreus 2, verso 9, a redenção que o Senhor ofereceu a Israel também foi oferecida a todo o mundo. Israel deveria ser o veículo pelo qual essa redenção seria comunicada ao mundo. Você, como igreja de Deus, você como filho e filha de Deus na terra, você também foi chamado para fazer a mesma coisa, escolhidos para pregar aquilo que não está sendo pregado. As 3 mensagens angélicas, os 3 últimos apelos de Deus para a humanidade. Cumpra com a sua missão, meu querido irmão. Seja revestido do Espírito Santo e pregue as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Aleluia! Na parte de segunda-feira, laços que unem. Nós lemos em Deuteronômio capítulo 4 e o verso 13. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Queridos, eu amo esse texto de Deuteronômio capítulo 4 e o verso 13, porque aqui está falando claramente que Deus colocou a lei na aliança. A aliança da graça divina não tem só um lado, tem 2 lados. 2 lados. A graça divina propondo a salvação para todos, mas também a lei de Deus exigindo obediência ao Deus da graça. A graça e a lei não se chocam, não se conflitam, elas se harmonizam, andam juntas. A graça nos salva para podermos viver em submissão e obediência ao Deus que nos salvou. Por mais que tenhamos enfatizado que a aliança é sempre uma aliança de graça, a graça não é, nunca foi, uma licença para a desobediência. Pelo contrário, a aliança e a lei estão intimamente ligadas, elas são, na verdade, inseparáveis. Por isso nós lemos aqui em Romanos capítulo 3, verso 31. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 3 e o verso 31. A pergunta que o apóstolo Paulo faz em Romanos capítulo 3,
Depois que falar que a lei não salva, que somente a salvação é pela graça, o capítulo todo de Romanos, capítulo 3, Paulo está nos convencendo de que a lei não salva, a lei não salva. Mas, ao terminar o capítulo 3, para que ninguém pense que a lei de Deus não tem valor ou que ela foi abolida, Paulo, usado pelo Espírito Santo, termina o capítulo 3 dizendo assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Ou seja, o fato de sermos salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo, anulamos a lei de Deus? Ela se torna desnecessária? Qual é a resposta que ele deu? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A lei de Deus é estabelecida na mente e no coração dos filhos que foram salvos pela graça de Deus. Por isso, queridos, nós lemos aqui em Romanos capítulo 5 e o verso 13. Em Romanos capítulo 5, verso 13 diz: porque até a lei estava o pecado no mundo. Ou seja, existia a lei oral de Deus e existe a lei escrita. Antes de Deus dar a sua lei, os 10 mandamentos escritos lá no Monte Sinai, a lei já existia, mas em forma oral. Por isso existia também o pecado. Desde que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, permanecia o pecado. Por isso diz aqui em Romanos 5,13, porque até a lei, ou seja, até o momento do Sinai, onde Deus escreveu os 10 mandamentos, estava o pecado no mundo. O pecado já existia, mas o pecado não é imputado não havendo lei. É óbvio, se não existir lei, também não existirá pecado. Porque em 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei. Por isso, queridos, desde que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, manifestou-se o quê? A graça, através da morte daquele cordeirinho. Mas existia também a lei, não escrita ainda, mas de forma oral. Por isso que Caim pecou quando matou Abel, porque existia-se um mandamento que diz: não matarás. Por isso, queridos, antes do Sinai, Deus disse que Abraão guardava suas leis. Abra sua Bíblia, aqui em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, verso 5. Lembre-se que Abraão viveu antes do Sinai. E aqui diz no verso 5 de Gênesis 26, porquanto Abraão obedeceu à minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Mas tudo era oral. A lei de Deus era conhecida dos filhos de Deus de forma oral. Ela só foi dada de forma escrita no Monte Sinai. Então, queridos, não havendo lei, não existe pecado. Mas o pecado existiu desde que Adão e Eva transgrediram e desobedeceram a Deus no Jardim do Éden. Infelizmente, a maioria dos cristãos tem desprezado a lei de Deus, os 10 mandamentos. Desprezando um dos 10 mandamentos, estamos desprezando a lei toda. Se entendermos a aliança como um relacionamento com Deus, é necessário traçar certas regras e limites. Quanto tempo duraria um casamento? Ou quanto tempo duraria uma amizade ou uma sociedade de negócios se não houvesse limites nem regras especificamente expressos ou subentendidos? Imagine um marido que decide ter uma outra namorada. Como ficaria esse casamento? Imagine um amigo que decide tirar proveito da carteira do outro. Ou um sócio que, sem combinar com a outra parte, convida uma outra pessoa para fazer parte da sociedade sem nem falar com outro sócio. Essas ações seriam uma violação de regras, leis e princípios. Quanto tempo durariam essas relações desregradas? Por isso, são necessários limites, linhas especificadas e regras estabelecidas. Só assim a relação pode ser preservada. Por isso, na aliança que Deus fez com seu povo, Ele colocou estatutos, regras, preceitos, mandamentos. Por isso Deus deu a sua lei. Diversas expressões na Bíblia, como lei, em Salmo 78, verso 10, fala de lei. Em Salmo 50, verso 16, fala testemunhos. Abra sua Bíblia em Salmos, vamos ler Salmo 78, verso 10. Salmo 78 e o verso 10.
Aqui nós lemos: não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Não guardaram o concerto de Deus, a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei. Estão vendo? Deus colocou a lei na aliança. Queridos, lemos também em Salmo 50, verso 16. Salmo 50, verso 16. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca? Aqui Deus usa a palavra estatutos. Estatutos, leis, preceitos. Todos são sinônimos. Lemos também em Salmos 25, verso 10. Salmos 25 e o verso 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam o seu concerto e os seus testemunhos. Aqui Deus usa a palavra testemunhos na aliança. E lemos também, queridos, em Salmo 103, verso 18. Salmo 103 e o verso 18. Sobre aqueles que guardam o seu concerto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Fala do concerto, da aliança e mandamentos. Uma hora Deus fala mandamentos, outra hora fala lei, ou estatutos, ou testemunhos. Queridos, é impossível nós entendermos e abraçarmos a aliança de Deus se rejeitarmos a lei da aliança. A aliança de Deus com Israel continha vários requisitos que seriam cruciais para manter o relacionamento especial que ele, Deus, buscava com o seu povo. Não ocorre a mesma coisa hoje? Protestantes, católicos e todas as igrejas precisam dar ênfase não somente na graça divina, mas também na lei divina, porque a graça e a lei divinas são inseparáveis. Aleluia! Na parte de terça-feira, a lei dentro da aliança. Quando nós lemos Deuteronômio 10, versos 12 e 13, lembremos que a aliança foi feita com Israel literal no Antigo Testamento. E muitos dizem, está vendo? Foi feito com Israel. Foi só para Israel. Não, queridos. A aliança foi feita com Israel porque Israel foi escolhido para ser o eleito, o escolhido de Deus para proclamar o evangelho ao mundo todo. Mas a aliança de Deus foi feita com Israel, literal e espiritual. O Israel do Antigo Testamento falhou. O Israel do Novo Testamento não vai falhar. Porque ele é formado por aqueles que abraçaram a Jesus como Salvador. Você e eu fazemos parte do Israel espiritual de Deus, do Novo Testamento. E para nós se manifestou a graça divina, a aliança divina, contendo também a sua lei. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10 e os versos 12 e 13. Aqui nós lemos: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Esta mensagem não foi só para Israel literal do Antigo Testamento. Esta mensagem é para você, que é Israel de Deus hoje. Israel espiritual comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Aqui diz verso 13, claramente, para guardares os mandamentos do Senhor. Deus nos chama, Deus nos tira das trevas, Deus nos liberta da servidão a Satanás e coloca-nos no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, nos transporta do reino das trevas para o reino da luz, para que no reino da luz você viva em obediência, em submissão ao Senhor nosso, que é Jesus Cristo, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Queridos, qual é a primeira coisa que vem à mente quando você pensa na lei? Quando você pensa na lei, vem à sua mente a cena de policiais, multas de trânsito, juízes e prisão. Ou você pensa em restrições e regras, pais autoritários e castigo. Talvez você pense também, quando pensa na lei, pense também na ordem, na harmonia, na estabilidade. Pois, como seria o nosso mundo sem lei? Como seria o trânsito sem lei?
Seria uma bagunça o trânsito. O país todo se tornaria uma bagunça, uma desordem, se não existissem leis num país, constituição num país. Queridos, assim como existe a constituição no país, existe também a lei de Deus, no reino de Deus. Não pode existir um reino sem lei. A palavra hebraica Torá, traduzido como lei na Bíblia, significa ensino ou instrução. O termo pode ser usado para se referir a todas as instruções de Deus, sejam elas morais, civis, sociais ou religiosas. Inclui todos os conselhos sábios que Deus graciosamente deu ao seu povo para que eles experimentassem vida abundante, tanto física quanto espiritualmente. Não é de admirar que o salmista tenha chamado de bem-aventurado o homem cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, verso 2. Bem-aventurado o homem cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Lendo a lei, ou a Torá, as instruções e ensinos dos livros de Moisés que se tornaram parte da aliança de Israel, somos impressionados com a variedade de instruções que Deus deu. A lei de Deus aborda cada parte do estilo de vida do povo. A lei de Deus fala da agricultura, fala do governo civil, das relações sociais e da adoração. Existiam as leis cerimoniais, escritas no livro por Moisés, existia a lei de Deus, os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. Quando você lê a palavra Torá ou lei na Bíblia, se aplica a tudo que Deus falou. Mas, quando você analisa todos os escritos de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, você percebe que existiam as leis de agricultura, as leis da saúde, as leis civis, existia também a lei cerimonial sobre a matança dos cordeiros, existia também a lei moral, os 10 mandamentos. Queridos, os 10 mandamentos, a lei moral, nunca foi abolida esta lei, porque ela é que reflete o caráter de Deus, os 10 mandamentos. A função da lei, dentro da aliança, era apresentar diretrizes para a nova vida do participante humano da aliança. A lei apresenta ao membro da aliança a vontade de Deus. A lei reflete a vontade de Deus, a quem a pessoa chega a conhecer em sentido mais pleno por meio da obediência pela fé aos seus mandamentos e outras expressões da sua vontade. A função da lei na aliança mostrava que Israel não podia seguir os caminhos das outras nações. Não poderiam viver somente de acordo com as suas leis naturais, necessidades humanas, desejos ou mesmo necessidades sociais, políticas e econômicas. Eles, Israel, poderiam continuar como nação santa, reino de sacerdotes e propriedade peculiar de Deus apenas mediante a obediência em todas as áreas da vida, à vontade revelada de Deus que tinha estabelecido a aliança. Assim como o antigo Israel, nós também recebemos vários conselhos sobre todos os aspectos da nossa vida. Como viver como casais, como viver na família, como comer, como beber, como se vestir. Deus nos deu várias instruções, porque temos que viver um estilo de vida diferente do mundo. Nós temos que entender e nos conscientizar de que somos um reino de sacerdotes, povo santo, escolhido por Deus. E você tem o privilégio de ser este povo santo, reino de sacerdotes. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a estabilidade da lei de Deus. Deus é estável. Deus não muda. Isso está muito claro aqui quando você lê em Malaquias capítulo 3, verso 6. Abra sua Bíblia. Em Malaquias capítulo 3 e o verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Isso lemos também em Tiago, capítulo 1 e o verso 17. Tiago, capítulo 1 e o verso 17. Aqui lemos: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em Deus não há mudança. O Deus que criou a graça, proveu a graça e proveu também a lei para todos os salvos pela graça em Jesus Cristo,
esse Deus não muda. Ele não anula a graça e ele não anula a lei. Elas andam juntas. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus é invariável. Se Deus não muda, a lei, que é um reflexo do caráter de Deus, também não muda. A lei de Deus é uma expressão oral ou escrita da sua vontade. Por ser uma transcrição do caráter de Deus, a presença da lei na aliança nos garante a permanência e a confiabilidade de Deus. Embora nem sempre possamos discernir as obras da sua providência, sabemos que ele é digno de confiança. O universo é governado pelas leis morais e físicas invariáveis. As leis físicas são invariáveis. A lei de Deus, a lei moral, também é invariável. Esse fato nos dá verdadeira liberdade e segurança. A certeza de que Deus é confiável está na verdade de que ele é o Deus da lei. Sua vontade e sua lei são uma coisa só. Deus diz que o certo é certo e Deus diz que o errado é o errado. Queridos, o santuário da terra, todo aquele sistema cerimonial do santuário terrestre foi substituído pelo santuário celestial. Mas interessante, a lei não mudou. A mesma lei de Deus que existia lá no Santíssimo do Santuário da Terra, existe também lá no Santíssimo do Santuário Celestial. João, em visão, viu a Arca do Concerto no Santíssimo do Santuário Celestial. Isto mostra a presença da lei de Deus, que é um reflexo do caráter de Deus, lá no Santuário Celestial. Um relacionamento requer concordância e harmonia. Para andarmos com Deus, temos que estar em harmonia com Deus. Em Amós capítulo 3, verso 3, diz: como dois poderão andar juntos, se não estiverem de acordo? Para andarmos com Deus, como Enoque andou, como Abraão andou, nós temos que conhecer a vontade de Deus e nos submetermos a Deus. Em virtude de Deus não ser apenas o Criador do mundo, mas também o seu governador moral, a lei é essencial para a felicidade das criaturas inteligentes, a fim de que elas vivam em harmonia com Deus. Portanto, queridos, a lei, a expressão da sua vontade, é a constituição do governo de Deus. É naturalmente a norma ou obrigação do acordo e relacionamento da aliança. O propósito da lei não é salvar, mas definir nosso dever para com Deus. Os primeiros 4 mandamentos falam do seu amor, do seu dever para com Deus. E os 6 últimos mandamentos falam do seu amor, do seu dever para com o seu próximo. Estabelece um modo de vida designado aos filhos de Deus, para a sua felicidade, para o seu bem-estar. Isso impedia Israel de adotar outra filosofia como estilo de vida. Era e é o propósito do relacionamento de aliança levar o cristão, mediante a graça transformadora, à harmonia com a vontade e caráter de Deus. Toda essa inimizade contra a lei de Deus tem uma só origem: Satanás. Ele odeia a lei de Deus e ele tenta colocar esse ódio no coração das pessoas. Mas, queridos, o salmista diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Na parte de quinta-feira, C. Este é o condicional. Esta é a condição. Você vai encontrar a condição, esse C condicional. Você encontra em 1 João capítulo 1, verso 9. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 1 e o verso 9. Aqui nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você não confessar, você não é perdoado. Mas se você confessar, você será perdoado e salvo. É a condição. Nós temos que fazer alguma coisa. Não é Deus que faz tudo e você não faz nada. A aliança de Deus envolve a parte de Deus e a parte humana. Abra sua Bíblia também em Isaías capítulo 58 e o verso 13. Isaías capítulo 58 e o verso 13. Aqui nós lemos: se desviares o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos,
nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Esta bênção, esta promessa, ela começa com uma condição: se desviares o teu pé do sábado. Queridos, Deus sempre coloca a condição. Abra sua Bíblia também em Isaías 58, verso 10. Aqui diz: se abrires a tua alma ao faminto. Veja só, a condição colocada por Deus. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Abra sua Bíblia também em Isaías capítulo 1 e o verso 19. Isaías capítulo 1 e o verso 19. Aqui nós lemos: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. E se você não quiser, você não vai comer o bem desta terra. Você não vai ser salvo. Mas se você quiser, e se você ouvir a palavra, a voz de Deus, você vai poder comer o bem desta terra. Mas, verso 20, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se você quiser, será abençoado e salvo. Mas, se você recusar e for rebelde, você será devorado à espada, porque a boca do Senhor o falou. Você pode abrir a sua Bíblia também em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, e vamos ler então o verso 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Está vendo a condição? Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E se nós buscarmos a Deus, mas não de todo o coração, não vai se cumprir a promessa. Existe sempre uma condição. Deus é conhecido como o Deus da graça. Mas a graça estabelece condições. Noé teve que construir a arca. Se Noé não tivesse construído a arca, ele teria se perdido com a sua família. E Abraão? Abraão teve que sair de Ur dos Caldeus. Abraão teve que oferecer o seu filho Isaque em sacrifício, mas Deus disse: basta, Abraão, agora eu sei que tu me amas, porque tu não me negaste o teu único filho. Queridos, Deus é um Deus cheio de graça, mas tanto na vida de Noé, houve obediência, na vida de Abraão, houve obediência. Ló, ele teve que sair de Sodoma e Gomorra. Se ele ficasse lá, ele teria perecido. Deus reconheceu abertamente a fiel obediência de Abraão aos seus mandamentos, preceitos, estatutos e leis. Gênesis 26, verso 5. Ele esperava esse estilo de vida de seus parceiros humanos na aliança. A declaração completa da aliança bíblica no Sinai tornou evidente que a obediência é um dos aspectos fundamentais da aliança. No Antigo Testamento e no Novo Testamento existe sim a lei, a obediência. Em Êxodo, capítulo 19, verso 5, Deus diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto. Veja a condição: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus colocando o quê? A condição. É inegável o aspecto condicional da aliança. Embora tenham sido concedidas pela graça, embora sejam imerecidas, embora fossem um presente para eles, as promessas da aliança não eram incondicionais. O povo poderia rejeitar o presente, negar a graça e abandonar as promessas. A aliança, como acontece com a salvação, jamais anula o livre-arbítrio. O Senhor não força as pessoas a ter um relacionamento salvífico com Ele e não lhes impõe uma aliança. Ele oferece a aliança da graça gratuitamente a todos. Todos são convidados a aceitá-la. Quando uma pessoa aceita, as obrigações vêm não como um meio de obter as bênçãos da aliança, mas a obediência vem como manifestação exterior de que abraçamos a aliança de Deus. Queridos, não pode existir somente palavras, só falar,
só falar, nós temos que fazer. É isso que Deus deixou muito claro. Quando você lê aqui em Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus Cristo falou claramente que a nossa religião, nosso relacionamento com Deus, não consiste somente em falar que Deus é o nosso Deus, que Jesus é o nosso Salvador. Não é só falar, é fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 7 e o verso 21. Aqui lemos: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Falar ou fazer? Queridos, não é só falar, nós temos que fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que guardemos os seus mandamentos, porque esta é a vontade de Deus. Isto está claro aqui na primeira carta de João, capítulo 5, abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5, fala claramente qual é a vontade de Deus. 1 João, capítulo 5 e o verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Fazer a vontade de Deus. Não só falar que Jesus é o nosso Salvador, mas fazer a vontade dele. Porque muitos naquele dia, diz aqui em Mateus 7, 22, diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, diz o verso 23 de Mateus 7. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Apartai-vos de mim, vós que viveis no pecado, na iniquidade, na transgressão da lei. Pessoas que abraçam a graça divina, mas que rejeitam a obediência à lei de Deus, na realidade, não abraçaram a Jesus como Salvador. A vida deles consiste somente em falar que Jesus é o Salvador. Eles falam, mas não creem, não demonstram que Jesus é o Salvador na vida deles. Primeiro, Jesus Cristo se torna Salvador nosso. Quando abraçamos a Jesus como Salvador, Ele realmente nos perdoa e nos salva. Mas na sequência, queridos, Jesus se torna Senhor nosso, Senhor da nossa vida. E como Senhor da nossa vida, Ele manda em nós. Ele nos dá os mandamentos para obedecermos, mas não somente nos dá os mandamentos, Ele nos batiza com o Espírito Santo, Ele nos capacita para a obediência. Por isso, aqueles que só falam, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas, Jesus Cristo diz: vocês fizeram tudo isso, mas não fizeram a vontade de Deus, não guardaram os mandamentos. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Queridos, eu termino deixando com vocês João capítulo 14 e o verso 15. João capítulo 14, verso 15. Aqui diz claramente: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você ama Jesus Cristo? Você abraçou a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim, louvado seja Deus. Então agora Jesus se tornou Senhor na sua vida. Guarde os seus mandamentos. Que Jesus Cristo seja o seu Salvador, que Jesus Cristo seja o seu Senhor, o nosso Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está dentro do meu coração. Aleluia! Fique, portanto, meu querido irmão, com a graça e com a paz de meu Jesus. Amém.